Sejam bem-vindos ao Contrasfluxo e hoje iremos falar sobre os arquétipos à luz da psicologia junguiana. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha o vídeo para alguém que você acha que pode se interessar pelo tema. Eu sou Renata Marques, psicóloga, e hoje estou aqui com Fernanda Machado e Vinícius Andrade. Oi, gente, eu sou Fernanda Machado, sou psicóloga e também professora de curso de psicologia. Atuo atualmente na área clínica e também já atuei com psicologia organizacional e do trabalho. Eu sou Vinícius Andrade, eu sou psicólogo, sou arteterapeuta, sou professor de psicologia, mas eu atuo especificamente com a psicologia junguiana, pós-graduação. E faço outras coisinhas mais. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que vocês começassem falando o que é o arquétipo na visão de Jung. Bom, tecnicamente, Jung define arquétipo como uma imagem primordial. Eu gosto de pensar o arquétipo como uma memória humana, mas não é uma memória humana transgeracional. Por exemplo, um avó, um parente, alguém viveu um trauma e você está herdando esse trauma. É uma memória humana que pertence à espécie. Eu sei que esse conceito, essa ideia pode parecer um pouco difícil de entender, complicada, mas tem um livro de Jung que se chama O Homem e Seus Símbolos, que ele convida a gente a olhar para a natureza. Eu acho que se a gente olhar para a natureza fica mais fácil de entender. Se a gente pensar nas abelhas, né? A colmeia ela tem uma estrutura, uma organização, né, altamente complexa, com funções definidas, com liderança definida, né? E seria loucura a gente pensar que cada abelha, como é que elas se organizam, né? Sim. Será que cada abelha na existência individual, então elas pensam assim, não vamos fazer um plebiscito, vamos fazer uma votação para ver quem vai ser a rainha, o que cada um vai fazer, quem vai ser operário? Não. Elas trazem uma memória filogenética, que é uma memória que pertence à espécie. Assim é a aranha. A aranha, em qualquer lugar do mundo que ela nasce, ela tece aquela teia, né, com uma geometria assim precisa, que a gente fica impressionado. Aquilo tem a ver com nutrição, aquilo tem a ver com a reprodução dela, né? Será que existe uma escola onde as aranhas vão aprender geometria e a tecer, né? Aí Jung faz essa crítica. Seria loucura pensar isso, porque a espécie humana seria a única espécie que chega ao mundo como uma folha em branco, né? Então, o arquétipo ele seria uma memória que tem a ver com a história da espécie, com comportamentos e ideias que foram interessantes para a manutenção, para a sobrevivência, para a biologia da espécie, né? Seria, eu gosto muito de pensar, né, até trazendo muito aqui do que Vini trouxe, que são experiências que estão desde sempre na história da humanidade, né? Então, em várias partes do mundo, se a gente for pensar em um comportamento da maternagem, por exemplo, né? Então, ali, quando o bebê, né, humano, ele nasce e a gente passou a nutrir, a acolher, nós estamos aqui, né? A espécie foi evoluindo, né? Então, é uma experiência, assim, que existe desde sempre na história da humanidade, né? Através dos nossos passados, da ancestralidade, a gente vai repetindo alguns padrões. E o arquétipo em si, ele é neutro, né? Ele acaba sendo neutro, ele não tem um positivo ou negativo. Ele é no sentido de serem experiências mesmo que nós compartilhamos enquanto espécie. Isso que Nanda falou é interessante porque em toda a história, em toda a geografia, né? Em todo o tempo, esse tema ele vai estar presente em toda a cultura. Exato. O arquétipo ele é ritualizado, então a gente tem os ritos. Os ritos têm a ver com essas experiências humanas, com essa memória humana. Então, os ritos da chegada de um bebê, os ritos de um casamento, os ritos do luto, né? Então, é uma experiência que está aí presente. Cada cultura, né, da sua forma, né, acaba dando sua forma, mas a gente vê, assim, há rituais de passagem, há rituais quando chega um bebê, as uniões, né, então, assim, há rituais para isso. Se a gente for pensar nas fases da vida, então, assim, culturas que trazem ali ritos para uma adolescência, por exemplo, né, que é uma fase da vida, que a gente vê também esse comportamento na história mesmo da espécie humana, né, um comportamento que é característico ali do adolescente, assim como da criança. Então, são experiências que existem, de fato, desde sempre na história da humanidade. E já entrando um pouquinho no que vocês trouxeram, como os arquétipos nos afetam ao longo da nossa vida?
Tem um autor da psicologia junguiana que se chama Eric Neumann, que ele vai depois fazer um trabalho desenvolvendo, né, como que o arquétipo afeta a gente ao longo da vida. Quando você nasce, o bebê nasceu, tem animais que nascem prontos para a vida. Tem animais que nascem e já não precisam dos pais para nada. O bebê humano, ele é altamente dependente. Né? Não só legalmente, até os 18 anos, mas biologicamente. Se você deixar o bebê abandonado, ele morre. Então, o cuidado é uma coisa que é muito interessante para a manutenção da espécie, para a sobrevivência da espécie. Então, essa tendência a se sensibilizar com a imagem do bebê, a cuidar, a maternar, isso é interessante para a vivência. E é isso que me chama de arquétipo. Né? O arquétipo materno. Aí tem o arquétipo da criança. A criança, ela necessita, ela está numa alta fase de desenvolvimento, a cognição dela não está formada, ela precisa explorar o mundo. Então, uma criança, ela vai explorar o mundo, ela, se você entregar uma caneta e um papel, ela vai sair riscando, ela é egocêntrica. São comportamentos que não são ensinados. E qualquer criança que nascer em qualquer lugar do mundo, ela vai se comportar dessa forma. É o arquétipo da criança. Aí, essa criança vai crescendo e ela precisa da sociedade para viver. Então, ela vai ter que entender que ela precisa de leis, de limites, né? A relação com o outro. Aí entra o arquétipo paterno, que vai dizer para você, olha, tem limite aqui, tem uma lei. Se você não cumpre, você vai receber punição. Aí vai acontecer um fenômeno que essa criança vai virar adolescente, o corpo dela vai maturar, ela vai começar a desenvolver a sexualidade dela, e aí ela vai entrar num outro estágio arquetípico, próprio da adolescência, que aí tem muito a ver com o arquétipo do herói, que é aquele que sai, né, pelo mundo, então nega a família, vira rebelde sem causa, mas também com a coisa da união, né, da descoberta da sexualidade, do namoro e dessas experiências. E isso vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida, até que a gente chega lá em algum momento da vida, a gente fala assim, para que eu estou fazendo isso tudo, trabalhando todo dia, né? Você começa a pensar em questões mais existenciais. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Que aí seria o arquétipo do velho sábio, onde você vai buscando mais o seu centro, até que você chega lá no final da vida no arquétipo da morte. É interessante a gente olhar que a própria psicologia do desenvolvimento, né, vai articular muito com esses conceitos, né? A gente observa o conceito de egocentrismo dentro da psicologia, né, de modo geral, assim, o próprio Piaget. Então, a gente percebe isso acontecendo mesmo na história da humanidade, no nosso desenvolvimento, né? A gente repete, né, na ontogênese, o que a espécie humana já estava fazendo ali, né? E é interessante a gente pensar também na fase da vida da meia-idade, né, que é quando a gente entra nesse lugar também da gente olhar para tudo aquilo que a gente fez, né? E aí que a gente tem um momento ali da crise da metanoia, né, que a gente olha tudo que a gente fez e se questiona se faz sentido para seguir na segunda metade da vida. Uma coisa que é importante pontuar é que todo arquétipo ele tem uma ligação com a biologia. Então, eu falei do materno, né, da criança que precisa de cuidado, mas o paterno, reprodução, todo o arquétipo ele tem uma ligação com a biologia, né? A gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, falando do luto. Né? Essa depressão que a gente vive, essa falta de energia, historicamente, assim, na história da espécie, ela tem uma função. Porque era o momento onde as pessoas entravam em desespero e faziam loucuras. Então, assim, para a própria preservação, autopreservação, isso é muito interessante. Né? E acho que outros campos do conhecimento também vem falando disso hoje, né? Quando as neurociências, por exemplo, elas mostram pra gente como é que o nosso sistema nervoso hoje, ele está modulado a partir dessa experiência da humanidade. Como é que você vê uma cena, você reconhece que é perigo e automaticamente você sente seu coração acelerar? Então são experiências que a humanidade vem vivendo a todo tempo e que vão nos acompanhar de maneira espontânea. Fluida, exatamente. E adentrando agora, né? Vocês trouxeram sobre o arquétipo materno, paterno, mas eu queria falar um pouquinho do arquétipo materno, a se pensar que quais são as possibilidades de uma criança que vive na infância o abandono, a falta de nutrição, de proteção. Quais são, assim, essas experiências podem impactar de que forma essa criança, a vida
dessa criança? Como é que a gente consegue pensar sobre isso? É interessante a gente pensar que o abandono, a experiência do abandono, é um fator de risco para o desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, nós somos um ser biopsicossocial, né? Então, uma experiência, ela vai trazer repercussões, né? Para a pessoa ali, uma experiência de abandono, ela traz repercussões, obviamente negativas, mas ao mesmo tempo, o arquétipo, ele acontece, como a gente já citou aqui, de forma espontânea. Então, essa pessoa, ela pode encontrar na vida outras formas para lidar com isso. Então, por exemplo, pode encontrar uma instituição que faça esse papel materno, pode encontrar na própria família, né? Então, assim, a maternagem pode ocorrer ali e essa pessoa conseguir, de fato, atravessar a vida. Tem os fatores de risco, nós sabemos. Ao mesmo tempo, ela pode encontrar fatores de proteção também. Justamente assim, porque a maternagem ela vai estar presente em outros ambientes que essa pessoa pode encontrar. Então, não necessariamente uma experiência de abandono vai fazer com que a pessoa ela siga na vida repetindo padrões de abandono. Pode existir esse caminho? Sim, pode existir esse caminho. Mas também há saídas positivas, né? E o arquétipo ele vai funcionando dessa forma. Pode ser uma instituição de ensino, pode ser um professor, pode ser alguém da família que faça esse papel. Não precisa necessariamente ser a mãe. Só para complementar a fala de Nanda, quando eu dou aula sobre arquétipo, eu gosto de pensar arquétipo como um guarda-chuva. Né? Que cabe todas as experiências daquele tema dentro dele. Então, se a gente fala do materno, então a gente tem ali debaixo desse guarda-chuva a mãe que nutre, a mãe que acolhe, a mãe que dá o limite, a mãe que super protege, a mãe que é devoradora, a mãe que mata, a mãe que abandona, a madrasta, a avó, tá todo mundo ali. Quando você vem para a vida, você precisa de uma experiência para atualizar alguma coisa desse arquétipo. Porque uma outra coisa que é importantíssima, né, Nanda? O arquétipo ele é uma memória humana sem conteúdo. Ele é neutro. Eu gosto de pensar nisso, assim, né? Que o arquétipo é uma forma, é um vaso. Isso. E o que vai sendo colocado lá dentro são as experiências pessoais de cada indivíduo. E entendendo que esse vaso é uma forma que tem um tema, assim, é o tema universal que todo mundo vai estar mergulhado, mas e as experiências, isso vai sendo diferentes, né? Isso, cada indivíduo vai vivenciando de uma forma diferente na vida. Perfeito. Então, ele é uma imagem, uma memória virtual, vamos dizer assim. Ele precisa de alguma coisa. Se eu tenho uma mãe que abandona, eu tenho uma forte chance de ser afetado negativamente. Sim. Mas não é, como Nanda trouxe, né? Não é necessariamente a mãe que vai ser determinante, porque o pai pode exercer essa função. Hoje se fala muito na psicologia da função materna, né? Alguém pode fazer. E tem uma coisa também que a gente precisa pensar. Viver traumas, viver conflitos é o ordinário da vida. Se fosse assim, a gente estava todo mundo... Exatamente. Né? Ferrado. Sim. Todo mundo ferrado, assim. Isso é o ordinário da vida. Então pode ser também que essa pessoa passe por essa experiência e ela desenvolva uma resiliência. E ela, por exemplo, faça disso algo, um ideal de vida, desenvolva um projeto, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que voltam ao seu trabalho clínico para uma experiência, por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, a questão do abandono. Agora, a gente pode também ter reverberações que são reverberações negativas. Nanda falou do abandono, vamos supor, a pessoa ela não tem outra pessoa que ajude ela a fazer essa atualização de uma maneira segura, se sentindo amada. Então ela pode carregar emocionalmente essa marca. Quando ela entra numa relação, por exemplo, ela já tem uma grande chance de já entrar com a sensação de que ela vai ser abandonada. Então a pessoa fica ali sem falar, ali já tira um gatilho nela de que ela vai ser abandonada. E aí ela começa a entrar em desespero. E aí ela começa a fazer coisas... para repetir esse padrão, né? Ou para caber no que o outro quer. Começa a deixar de ser eu, começam, né? Para caber na expectativa para que você não me abandone. Então ela pode também carregar essa marca. Então, né? As duas coisas podem acontecer. Na vivência do arquétipo. A gente não pode deixar de pensar que o abandono é um fator de risco para o desenvolvimento humano, né? Ele tem uma grande probabilidade, como o Vinícius falou, de trazer marcas.
mas ao mesmo tempo não é um determinante, né? Que é uma das coisas que eu acho mais bonita na psicologia, né? É justamente que não é determinante. A gente tem como, o próprio Bandura vai trazer o conceito de autoeficácia, né? Que é justamente essa capacidade interna ali que a pessoa tem de se automotivar, né? De buscar ali suas motivações. Então, o abandono é uma experiência que pode sim trazer limitações e pode trazer traumas, mas ao mesmo tempo não é um limitador, né? Pode ocorrer também uma potência ali. Né? E aí, só para concluir esse ponto, então, a psicologia junguiana, ela vai olhar assim, vai olhar para o seu desenvolvimento e vai pensar nesses estágios arquetípicos. Como é que foi atualizado na vida dessa pessoa essa temática? Né? Então, por isso que pensar o arquétipo, pensar como ele afeta a nossa vida, é algo muito interessante. Porque se algo fica em aberto na nossa experiência, a tendência é que psicologicamente a gente vai buscar fechar essa experiência de outra maneira. Então, assim, se a mãe que me devia amar incondicionalmente, né, no mito romântico aí da maternidade, não amou, então eu vou procurar numa relação e não vou encontrar. E vai gerar sofrimento, né? Sim. É muito interessante o que vocês trouxeram. E eu queria agora, assim, parar para pensar na atualidade. Na nossa cultura, assim, as pessoas valorizam muito a produtividade, a conquista, o sucesso, essa imagem de força, de poder. E diante desse cenário, nós vemos que há um interesse muito grande em ativar arquétipos. Arquétipo do herói, arquétipo da Cleópatra, arquétipo da Afrodite. Tem aí vários tutoriais na internet de como ativar arquétipos e como desativar arquétipos também. E eu fico pensando, qual a necessidade das pessoas acessarem essas imagens arquetípicas dessa forma tão imediata e rápida? Levando em consideração que Jung, ele propõe um fluxo natural, um fluxo espontâneo do acesso e da vivência do arquétipo. Como pensar essa ideia contemporânea de ativar um arquétipo? É interessante até a gente pensar como a ativação do arquétipo está muito ligada aos arquétipos nesse sentido, assim, né? O herói é sempre num lugar de realização. É sempre num lugar de sucesso, né? E aí a gente pode ver realmente, assim, que momento é esse social que nós estamos vivendo, né? Onde a gente prega um sucesso, a gente só prega a performance, né? E alta performance, sucesso. Então, assim, é um lugar um sistema que nós estamos, né? O sistema capitalista, o sistema neoliberalista, onde a produtividade a qualquer custo. Né? Então, o ativar arquétipo, ele entra muito, que é visto na internet, entra muito nesse lugar de você negar, né? Assim, é um serviço que é vendido no sentido de você acessar uma polaridade positiva. Então, as pessoas que buscam, elas estão querendo atravessar ali alguma coisa de dor, um momento de dor, uma situação que ela está para viver o outro polo, né? Para viver o sucesso, a realização, a potência. Só que a partir do momento que eu olho para a potência, para a realização, que é o que eu quero alcançar, eu não estou olhando para aquilo que está no oposto. Eu não estou olhando para aquilo que está no inconsciente. Então, o que acontece é que a gente continua olhando para o sucesso, para a alta performance, só que o que está inconsciente, ele quer vir à consciência. E isso vai trazer uma polaridade. E, na verdade, o que acontece é que a pessoa continua no sintoma. A pessoa ela vai continuar buscando aquilo que ela quer fortalecer e não vai entrar em contato com aquilo que precisa ser olhado. Então, a gente vê isso, é algo muito do contemporâneo no sentido de realmente a gente negar a tristeza, da gente negar o insucesso, da gente negar a imperfeição e só mirar no contrário. Isso a gente tem visto, né? A própria ansiedade, depressão, né? O cansaço, o burnout, né? Porque aí eu estou o tempo todo na alta performance. Engraçado, acho que esse é um tema que tem muitas camadas, né? Sim. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu estava dando aula na pós e uma aluna perguntando sobre essa ativação do arquétipo da Cleópatra. Aí a gente jogou no computador e tinha vários tutoriais, né? Começa por aí. Cleópatra nem é um arquétipo para um começo de conversa. O arquétipo é vazio, ele não tem nada. Então o erro das pessoas já começa por aí. A gente falou do materno, é o guarda-chuva.
a gente tem algumas imagens. Isso. A A Virgem gente Maria, dialoga com a imagem, imagem, né? E não com o que tem um arquétipo. estilo de Sim. maternidade. Iemanjá é outro estilo de maternidade. Se você vai para a mitologia grega, essas experiências estão retratadas. Né? Então, assim, o que as pessoas pegam são imagens megalomaníacas. Elas querem ativar o arquétipo da Cleópatra. Ninguém quer ativar o arquétipo de Sísifo. Da Sísifo repetição. é uma pessoa que estava condenada a viver a mesma experiência todos os dias. Ele é o arquétipo, a gente chama do arquétipo da repetição Da infinita. repetição. Essa capacidade nossa de suportar o ordinário. E o capitalismo, a sociedade, chama a gente a viver uma vida extraordinária. A gente vê que não está vivendo uma vida extraordinária, sofre. Então, em vez de abraçar o ordinário, que seria parte da tarefa, né? Não que o extraordinário não exista e que não deva fazer parte. Mas, né, se você pega assim, o que é o ideal de sucesso, de felicidade, é tudo muito, né? É muita beleza, dinheiro, é tudo muito bem desenhado. Então Poder, você acaba sucesso, assim, né? pegando, a ideia é, vamos pegar a experiência humana, fragmentá-la, dizer o que é bom e o que não é bom a gente descarta. E aí encontraram nessa ideia de arquétipo, não sei como, né, de que a gente poderia ativar isso e fazer isso, trazer algum resultado. E eu acho assim que até é possível você entrar em contato com esse tema e beber desse tema, só que o que eu fico pensando é, vamos pensar dessa pessoa do abandono, que a gente está falando aqui, né? Isso. Vamos pensar nesse caso. Ela está assim, devastada, está sofrendo violências no relacionamento, porque ela aceita tudo calada, porque ela tem medo de ser abandonada. Aí eu mando um tutorial para ela, ativa o arquétipo da Cleópatra. Ela vai ativar e vai fazer o quê? a Com Cleópatra? isso. Qual é a base que ela tem para sustentar e para Se viver ela não tem isso? rede, se Exato. talvez essa mulher nunca falou dessa experiência para ninguém, ela vai fazer o quê? Então, talvez para ela, mais interessante do que ativar o arquétipo da Cleópatra, seja ela começar a se trabalhar, ela entender de onde é que isso vem, ela fazer rede, de repente ela contar para alguém de confiança dela que ela nunca falou, e se perceber falando sobre isso, né? Então, assim, tem outras tarefas que parecem mais interessantes, parece que é uma coisa assim, eu quero fortalecer esse ego e deixar ele cada vez mais forte, sem espaço para nenhuma experiência que seja na direção contrária. Aí você perde a sua humanidade. Eu sinto que é por esse caminho mesmo, assim. Eu sinto nesse lugar de fortalecer o sucesso, vai fortalecer essas imagens mesmo, assim, essas imagens megalomaníacas, como você trouxe, né? Eu sinto muito que é nesse caminho mesmo, assim, que Não. é passado esse de ativar É só arquétipo, você né? pensar, por que que os filmes de heróis fazem tanto sucesso? Porque essa imagem que o capitalismo escolheu, essa imagem arquetípica do herói, trouxe pra cena e agora a gente tem que ser isso. Uhum. Então, assim, são vários filmes que são lançados e todos eles batem recorde de bilheteria, né? Eu acho que é uma maneira de aplacar o nosso desamparo existencial. Sim. Então, a ideia de que eu verdade. sou super-herói, de que eu tenho poderes, de que eu vou mudar a minha realidade magicamente. E a tarefa básica mesmo, que é olhar para sua sombra, olhar para sua miséria, olhar para sua dor. Isso a gente está evitando fazer. Que é entrar em contato realmente com o E processo. é cada vez mais distante, realmente, né? Isso não é fomentado nas redes, né? O que é justamente, assim, colocado de uma forma muito presente é o que vende, né? O que as pessoas compram e assistem e, assim, realmente querem acessar é justamente esse outro lado. De como magicamente acessar a imagem e mudar a realidade, mudar a vida, né? Assim, a realidade ali que está sendo vivenciada e até esse sofrimento que também tá presente, né? Nesse psiquismo. Muita gente trabalha esse tema nesse conteúdo mercadológico mesmo. Uma vez eu fui fazer uma consultoria com uma pessoa para o meu Instagram. Aí a pessoa, ela analisou meu Instagram e foi na primeira devolutiva. Ela falou assim, eu vi que você fala de arquétipos. Eu acho que você deveria focar nisso, porque isso é um tema que dá engajamento. Olha só. Ela nem se preocupou assim, com o conteúdo, o que é que eu fazia no meu trabalho, entendeu? Então tem muita gente também que está indo numa coisa mercadológica. E a gente precisa ficar atento a isso. Eu sinto que é exatamente, né, o que vocês trouxeram, assim, eu sinto que isso é vendido, como você trouxe, né, Renata, mercadológico, nesse sentido de vender mesmo um superpoder,
Então, isso que está faltando aqui em você, se você olhar para essa imagem, se você colocar essas músicas e olhar para essa imagem, você vai acessar esse superpoder. E isso não dialoga com o que é o conceito de arquétipo, né? Até porque, como o Vinícius trouxe, o arquétipo em si, ele é neutro, né? As imagens arquetípicas é que a gente vai dialogando com as experiências. Então, eu sinto muito nesse lugar mesmo, assim, de acesse isso aqui e você vai resolver. Então, é em um lugar, de fato, para uma venda. E essa ideia também que circula sobre os 12 arquétipos de Jung? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Os arquétipos são experiências da humanidade. Já começa, acho que a primeira camada aí, né? A gente não tem 12 experiências da humanidade. Então, são tantos arquétipos quanto experiências humanas. Então, já é uma ideia que não é da teoria junguiana. Os 12 arquétipos, ele vem da escrita de um livro. Acho que o Vinícius conhece um pouco mais desse livro, né? Um livro do marketing, né? Que se chama O Herói Fora da Lei, da Carol Pearson, se não me engano. Não me engano. Eu nunca li o livro, não posso falar do livro. Mas eu sei que ela trabalha essa ideia de 12 arquétipos no marketing. E aí as pessoas viram que isso tinha um apelo mercadológico e generalizaram. Então, hoje você vai na internet e você encontra 12 arquétipos de Jung. Mas não existe 12 arquétipos de Jung. Isso é a ideia, né, dessa autora. Talvez tenha embasamento para o que ela está falando dentro do contexto do marketing, mas para a psicologia junguiana, não. E tem até testes, né? Você pode fazer o teste, na internet tem uns testes que você faz, mas exatamente isso, não é da teoria analítica. Foi algo que uma escritora fez, né, num livro dela, voltado para o marketing. Qual é o real perigo de uma pessoa que acessa uma imagem de forma deliberada, em que nessa imagem contém conteúdos que não foram desenvolvidos ou trabalhados? É uma pergunta que tem muitas camadas. A gente pode pensar no nível individual, né? Se você compra uma planta, ela está em crescimento, e você coloca adubo, isso é legal. Se você coloca água, isso é legal. Agora, se você inunda a planta, ela morre. Né? Então, a gente está lidando com temas psicológicos que são muito importantes e que às vezes a pessoa não tem estrutura para suportar. Então você acessa aquilo não tem o resultado que você espera. Que sensação emocional isso vai causar? Né? Vai dar a ideia de que você está repetindo ciclos? Ou então, será que minha vida é assim mesmo? Será que não tem jeito? Né? Então isso pode ter uma repercussão individual na vida da pessoa. A pessoa ela pode deixar de fazer contato com a realidade. Né? Porque tem muita gente assim, vamos ativar o arquétipo da Cleópatra. Então ela acha que está ativando, ela acha que está empoderada, mas os problemas da vida estão todos acontecendo. E uma hora a fatura chega. Tem uma experiência também que é a nível coletivo, que é o seguinte: os arquétipos eles são usados para manipulação. Então, assim, para manipular massas, para manipular pessoas, é muito perigoso. Eu sei que hoje não dá para dizer da vivência da sociedade sem manipulação. A gente está sendo manipulado de todos os lados. Mas é algo que é muito perigoso. E fora que a gente tem pessoas que têm patologias, né? Que têm tendências psicóticas, tendências esquizofrênicas. E aí você começa a induzir a pessoa a uma experiência imaginária. Isso é uma coisa que pede um cuidado, sabe? Não é uma coisa, não me parece ser uma coisa de tutorial, faça você mesmo. Então eu acho que é algo bastante delicado e perigoso. Sim. Importante a gente pensar que dentro da teoria junguiana existe um aparelho psíquico. Né? Então, tem uma estrutura do aparelho psíquico onde a gente tem a consciência, mas não é só a consciência, né? Além da consciência, a gente tem o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, a gente tem o self, a gente tem o centro da consciência, que é o ego. Então, assim, é uma teoria que a gente vai verificando uma complexidade e que a gente vê a venda de um ativar complexo como algo simples. Então, seria uma resolução simplista para algo complexo. E quando a gente está falando desse perigo, então, pensa nessa pessoa mesmo, que tem algo ali que ela não está conseguindo lidar, ela vai ativar uma imagem para ela conseguir um superpoder, entre aspas, né, para ela resolver aquele problema. Só que o ego dela não está preparado, porque ela não entrou em contato com o que está negado. Então, isso pode trazer uma polaridade, e essa polaridade é como se você tivesse uma força muito forte para um lado, você vai ter uma força
compensatória, né, muito forte também do outro lado, no oposto. E isso pode trazer, de fato, uma desorganização psíquica para a pessoa. Uma analogia é uma pessoa, por exemplo, que fez uma dieta muito restritiva. Exato. E aí quando ela sai, ela vai de vez, ela não quer comer o doce, né? Ela quer se lambuzar e comer a mesa inteira. Né? Então, isso acho que ilustra bem o que Nanda está falando. Assim, se você bota muita força para um lado, você está negando sua humanidade. Sua experiência fica comprometida, você não está amadurecendo, você está vivendo um fazer de contas. Né? E é interessante que o que vocês trazem, né? Esse ego, ele enrijece. E o que a análise e o que o processo realmente pede é que há uma integração, que esses conteúdos possam vir à consciência de forma, assim, respeitando o processo, nesse caminho, nesse tempo. Eu sinto que dentro da psicologia analítica, e quando a gente vai falar de ativação de arquétipo, desses que tem nas redes sociais, é em um lugar de você ir no caminho da perfeição. Só que justamente como você trouxe, a integração não é eu ser perfeito, mas é eu lidar com a minha imperfeição, com a minha humanidade. Isso. A gente já está chegando ao final, já chegamos, na verdade. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem ou uma pergunta, algo para quem está nos assistindo. Eu gostaria de dizer o seguinte, que não tem problema quando a gente está passando por um processo de sofrimento, de dor, que pedir indicações, né, de bons profissionais, porque você está entregando a sua saúde mental, né? Então, quando eu entendo que a pessoa, quando busca uma imagem dessa, ela está passando por um momento de dor e ela quer superar aquilo a qualquer custo, mas ao mesmo tempo você está entregando a sua saúde mental. Então, perguntar, ver se essa pessoa tem referência, né? Dentro da psicologia clínica, a gente tem um tripé. Então, assim, o profissional, ele precisa estar fazendo terapia, supervisão, tem uma base teórica. E não tem problema, gente. Se você for perguntar para essa pessoa que você se interessou ali para fazer seu processo terapêutico, sobre a formação dela, se ela faz terapia, né? Como é que está a supervisão. Acho que são pontos importantes, porque a gente está entregando ali a nossa saúde, né? A nossa saúde mental ali para o outro. Quando a gente discute essas coisas, eu fico me perguntando assim, o que é que está em jogo. E eu acho que o que está em jogo aqui, nessa questão de ativar arquétipos e dessa vivência contemporânea, é a nossa humanidade. Eu acho que a gente está sendo convidado a fragmentar a nossa humanidade e selecionar experiências. E não devemos ter medo da nossa humanidade. Não tenha medo de sofrimento, não tenha medo de errar, não tenha medo de voltar atrás. Eu acho que, né, tenho certeza, isso faz parte da experiência humana, é isso que torna a gente forte. Então vamos normalizar essas experiências e vamos deixar as imagens arquetípicas fluírem naturalmente na nossa vida. Isso. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de vocês e, por último, que vocês deixassem um canal para que as pessoas possam achar vocês. Meu Instagram é fernandamachado.pc, né? As pessoas podem me encontrar lá. Meu Instagram é Vinícius Andrade, Vinícius com U, com psicologia. E eu tenho um canal também no YouTube, que é Jung Descomplicado, onde a gente vai conversando alguns temas da psicologia junguiana, inclusive sobre esse tema também. Então, dá uma visitada lá. Isso.